Multinacionais e fundos internacionais utilizam o país por causa de vantagens fiscais e regulatórias. Por esse motivo, aparece com destaque no ranking. O montante é expressivo para sua economia, mas representa, na verdade, os ativos de grandes fundos internacionais. Quinto, Irlanda, com em torno de 320 bilhões de dólares. A Irlanda, outro importante centro financeiro europeu, também possui uma fatia significativa de títulos americanos. Multinacionais, especialmente do setor de tecnologia como Apple e Google, transferem recursos por meio do país. Esse movimento ajuda a explicar o volume de ativos em território irlandês. Sexto, Bélgica, com aproximadamente 270 bilhões de dólares. A Bélgica figura no ranking por razões semelhantes. Sedes de instituições da União Europeia, a Comissão Europeia, bancos multinacionais e outras entidades financeiras operam a partir do país, acumulando grandes volumes de papéis americanos. A Bélgica mantém aproximadamente 270 bilhões de dólares em títulos da dívida dos Estados Unidos, de acordo com os dados mais recentes. A Suíça aparece com um estoque em torno de 250 bilhões. Conhecida como uma referência global em serviços bancários, abriga bancos privados e grandes fundos que veem nos títulos norte-americanos uma oportunidade sólida de investimento. As Ilhas Cayman concentram cerca de 240 bilhões de dólares em papéis do Tesouro Americano. Diversos fundos e gestoras de hedge operam nesse território. Embora os donos reais desses papéis estejam espalhados por diferentes países, os registros oficiais atribuem esse montante às Ilhas Cayman. Taiwan, parceiro estratégico dos Estados Unidos, também está presente na lista com cerca de 220 bilhões em títulos. O Banco Central e fundos de seguros taiwaneses utilizam esses investimentos para aproveitar o superávit comercial do país. Isso coloca Taiwan entre os 10 maiores credores da dívida norte-americana. A Índia aparece com aproximadamente 210 bilhões de dólares. Com uma economia em rápida expansão e reservas cambiais em crescimento, o país encontrou nos papéis dos Estados Unidos uma forma de diversificar seus ativos. Grandes economias como Brasil, Arábia Saudita, França, Alemanha e Singapura mantêm estoques entre 120 e 130 bilhões. Esses números mudam com frequência. Em certos momentos, países como México ou Israel sobem no ranking. Ainda assim, a realidade é que centros financeiros da Ásia, Europa e produtores de petróleo do Oriente Médio são os maiores credores internacionais dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 7 trilhões e meio de dólares da dívida externa americana esteja nas mãos desses países. O restante está distribuído entre investidores locais, indivíduos e órgãos públicos, como o Fundo da Previdência Social. A capacidade dos Estados Unidos de manter esse nível de endividamento com juros baixos está ligada ao fato de o dólar ser a principal moeda de reserva global. Diariamente, bilhões de dólares circulam para os títulos americanos por serem considerados um refúgio seguro. Isso garante financiamento barato para o Tesouro Americano. Caso países como China ou Japão decidam reduzir significativamente suas carteiras, os juros podem subir. O déficit orçamentário pode piorar. A economia pode desacelerar. Daí vem a comparação com uma bomba atômica comercial. Em caso de escalada nas disputas comerciais, grandes credores como Pequim poderiam utilizar os títulos como arma econômica e pressionar as finanças dos Estados Unidos. Especialistas acreditam que uma ação dessa magnitude prejudicaria também o país vendedor. Se os preços dos títulos caírem, China ou Japão também terão perdas. A desvalorização do dólar e o encolhimento do mercado americano podem afetar as exportações desses países. Na prática, não se espera uma venda em massa. Ainda assim, uma quantidade vendida já seria suficiente para provocar instabilidade. Isso poderia levar os Estados Unidos
a adotar posições mais brandas em negociações. Essa incerteza alimenta o nervosismo nos mercados. Sempre que surgem tensões entre Washington e Pequim, o temor de que a China comece a vender seus títulos volta a assombrar as bolsas. Japão e China seguem como os principais credores da dívida americana. Logo atrás, aparecem Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Suíça, Ilhas Cayman, Taiwan e Índia. O volume total sob controle estrangeiro gira em torno de 7,5 trilhões de dólares, o que representa cerca de um quarto de toda a dívida pública dos Estados Unidos. Essa estrutura amarra a economia americana ao cenário internacional. Há momentos em que se acredita que grandes potências econômicas não atacariam umas às outras. Em outros, especialistas alertam que o equilíbrio pode ruir a qualquer instante. Se as tensões políticas se agravarem, o cenário descrito pode sair das planilhas e se transformar em movimentos reais no mercado. O que você pensa sobre essa realidade?